Pessoal, bom dia. Mais uma vez aí vou continuar falando aí sobre todos os impactos aí, né, a respeito aí dos ataques aí do presidente ao trabalho independente aí do Banco Central em relação à definição, aos ajustes aí da política monetária, ou seja, das taxas de juros, né, da taxa Selic, que vai ser a base para todos os juros praticados no Brasil. Vai ser a referência, né? Então, é muito prejudicial esse tipo de fala, só pelo fato de um presidente da República já atacar um trabalho que vem sendo feito de maneira correta, um trabalho que tem o mesmo, que é feito dentro de um modelo similar aos países das maiores economias do mundo, né, o mundo inteiro, Estados Unidos, Banco Central Europeu, Japão, né, todos os países das maiores economias do mundo indo na mesma direção, né, e aí o camarada vem atacar aqui um trabalho nosso que tem sido de acordo aí, né, com o resto do mundo, né? Então, assim, é muito prejudicial. Só o fato dele atacar esse trabalho bem feito já repercute muito mal e já faz o Brasil perder. Um presidente da República, ele tem um poder naquilo que ele fala. Ele não pode sair falando, né, coisas ali sem medir as consequências. Então, já fez o dólar disparar, o dólar subiu, o dólar saiu de 4,94 mais ou menos na semana passada. Já está em 5 e já bateu ali os 5,30. Já bateu ali os 5,30, tá? E vai continuar subindo. Qual é o impacto disso aí? Aí o brasileiro, por exemplo, no geral, o povo geral pensa, mas o que eu tenho a ver com dólar? Tudo. Então vamos lá. Boa parte dos fertilizantes usado para produzir alimento, o Brasil não produz, ele importa. Se ele importa, ele paga em dólar, é commodity. Então, encarece o alimento. Combustíveis, nosso preço de combustível aqui, ele é precificado se baseado em duas coisas, o barril petróleo e o dólar, que a gente compra parte do nosso petróleo de fora também. Por quê? Nós temos petróleo suficiente, mas as refinarias elas não conseguem refinar todo para fazer a determinados produtos ali. Então nós temos que importar também. Se a gente importa, a gente paga em dólar. Então o dólar sobe, encarece os combustíveis. Encareceu os combustíveis, afeta no frete de tudo. Então os produtos vão ficando mais caros. Então o camarada não percebe que um discurso dele, ele fez vários, um discurso dele, desse equivocado dele, um discurso estúpido desse, causa um sintoma ainda maior, né, num problema que ele mesmo está atacando. Ele não percebe que eu não estou ajudando em nada, eu só estou piorando as coisas. O meu papel, ele, né, na verdade, como presidente, deveria pensar o quê? Eu vou fazer minha parte, eu vou cortar gastos. Eu vou cortar despesa, eu vou fazer uma política fiscal responsável. Nada disso ele tem feito. Ele já, mal entrou, já com um déficit ali de 150 bi na PEC da gastança, a PEC do rombo. Então ele, além de atrapalhar, além de não fazer o papel dele, já atrapalha por aí, porque não está fazendo o papel dele, comete erros, a PEC da gastança. Então, 2 vezes errado e 3 vezes errado, atacando quem está querendo resolver o problema de maneira certa, de maneira técnica. Né? Então, ao invés dele ir na direção certa, apresentar um plano de governo bom, com metas fiscais, deixar o Banco Central fazendo o trabalho dele, cortar gastos, cortar despesas, não ficar, por exemplo, comprando 11 móveis por 400 mil reais. Isso é um erro.
Óbvio que o impacto disso é muito pequeno, mas é um exemplo. Um presidente tem que dar exemplo. Um país que está precisando cortar gás, o cara vai lá e compra 11 imóveis por 400 mil reais. Que exemplo é esse? Não é o líder maior da nação? Tem que dar um exemplo. Ficar gastando 300 mil reais por mês em um hotel de luxo. Fica num hotel mais simples. Fica num hotel de trânsito do Exército. Pagando 100 reais, 200 reais de diária. O cara não está comprometido em resolver o problema do Brasil. Se ele tivesse, ele não estaria fazendo isso. Então é hipocrisia. Hipocrisia. Né? Voltando aqui. Os juros, gente, ele tem que ser ajustado de acordo com a situação real da economia nacional e global. O mundo está passando por um problema de alta de preço. É um cenário global. Impactos ainda, né, de problemas dos lockdowns na pandemia. Ainda tem resquício desse problema que teve uma demanda reprimida e depois, quando abriram tudo, teve um pico de demanda que fez os preços subirem. A inflação não se corrige da noite para o dia. Depois veio uma série de problemas em cadeia de fornecimento de determinadas matérias-primas. Por exemplo, carro teve uma grande elevação de preço, porque faltou a matéria-prima ali para fazer o chip deles. Hoje o carro, se faltar um chip daquele, ele não consegue sair da linha de produção. Então houve um gargalo. Houve pouca oferta, o preço do carro disparou, puxou o preço do carro usado também. Agora está voltando a se normalizar de novo. Pela primeira vez a gente viu tabela FIPE subindo. Isso nunca acontecia, né? E depois tivemos problemas aí, estamos tendo ainda, né? Problema da guerra, com problemas aí de fornecimento de commodities aí, que impactam no preço de muitas coisas, né? Combustíveis aí, gás, petróleo, enfim. Então o mundo passa por um problema, né? Sem contar essa grande injeção de liquidez no mercado para emissão de dívida, né, que todos os países fizeram para pagar as despesas ali da pandemia. Aqui no Brasil, por exemplo, foi 1 trilhão quase gasto. Nos Estados Unidos parece que teve 2 pacotes lá, trilionários. A China também, pacotes trilionários, para poder pagar auxílio, pagar tratamento, respirador, enfim, hospital de campanha, vacina, uma série de coisas. Isso tudo joga dinheiro demais no mercado, tem uma expansão monetária que faz com que provoque uma inflação de preços. A moeda perde valor de mercado, ela fica muito abundante, ela perde valor de mercado. Perdendo valor de mercado significa o quê? Inflação. A moeda perdendo força, perdendo valor. Você não compra mais com X dólares, por exemplo, você não compra mais aquela mesma quantidade de produto. Você precisa de, dar um exemplo aqui bem grotesco, né? 2x, ou seja, você provocou uma desvalorização da moeda, que relativamente é uma alta de preço daquele produto ali. Você provocou uma inflação. Então esses problemas aí, o mundo inteiro está atacando isso de frente e precisa ser solucionado, senão quanto mais você vai arrastando o problema para frente, pior vai ficando. E o impacto é muito pior. Então não é momento de baixar juros. Quem tem que decidir isso são pessoas técnicas que estão acompanhando todos os dias os indicadores econômicos, os relatórios de instituições sérias. Não é política, não é politicagem, não é discurso de botequim. É coisa séria que vai impactar a vida de muitas pessoas. A comida na mesa, o emprego, o trabalho, a renda de verdade. E não o populismo ou assistencialismo. Tá? Então, gente, só do fato de ter um presidente que não mede as palavras que fala, que ataca uma instituição, isso já é muito prejudicial para o Brasil. E ainda existe o risco de um congresso aí, com um monte de gente que é bajulador, o que o cara falar é verdade, mesmo que seja uma asneira, e aí parece um monte de partido aí, um monte de bajulador aí, apresentando proposta para poder rever meta de inflação, tirar a autonomia do Banco Central. Poxa, uma coisa que era para ser técnica de um trabalho que era para ser feito por especialistas, passa a ter a interrupção, ali, a intromissão por políticos que nem sabem daquilo que está falando, só para bajular ali o líder deles, o político de estimação deles.
Então a gente está vendo aí um monte de deputado e senador aí que é gado também. Pô. Isso é péssimo para o Brasil. Isso transforma o Brasil numa republiqueta. A gente se afasta cada vez mais do primeiro mundo, dos tigres asiáticos, da Europa, e se aproxima cada vez mais de Venezuela, de Argentina. É isso. Esse governo está botando a gente no caminho para virar uma Venezuela, Argentina. É muito triste a gente ver isso aí. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né, de... quando, por exemplo, o momento cíclico agora da economia é de fazer é de manter o nível de juros ainda num patamar, né, e assim que os indicadores mostrarem certeza de que a inflação está resolvida, está sob controle, e aí começa no tempo da economia, não é no tempo da cabeça do Lula, é no tempo da economia, os indicadores vão mostrar. Aí o Banco Central quer que o Brasil prospere também, ele quer cumprir a meta dele, ele está fazendo um trabalho, aí o Lula fala que ele não cumpriu a meta de inflação. Pelo amor de Deus, meu amigo, veja o que está ocorrendo no mundo. Se atualize, ou fique querendo enganar o povo aí, esse discurso populista, ou o camarada está completamente fora da realidade. Meta de inflação dos Estados Unidos, de 1,5% a 2%, eles estão com quase 8% de inflação em 2022. Olha, a Alemanha, 10%, a meta de inflação deles é baixíssima. A meta de inflação do Japão é 0%. O Japão está com inflação. Todos os países estão com esse problema, é um problema global. O Brasil foi o que mais se aproximou da sua meta de inflação. O Banco Central, o Campos Neto, fez um trabalho exemplar. Agiu na hora certa, sem interferência política. Pode ter certeza, se o Bolsonaro chegasse lá na hora, falasse assim, não, mas não vamos subir juros não, eu não quero. Seria um erro. E aí vocês iam ver esse mesmo sujeito aí metendo o pau no Bolsonaro. Agora que a pica está na mão dele, né? No caso, o Bolsonaro fez o certo, não se mete. Óbvio que ele teve assessoria ali do Paulo Guedes, o Paulo Guedes falou para ele, não mexe, deixa o Banco Central, eles sabem o que estão fazendo. A diferença entre Lula e Bolsonaro é essa, é que o Bolsonaro respeitava, deixa o ministro da Economia, deixa o presidente do Banco Central trabalhar. Pronto, o cara fez um trabalho exemplar. E tem que continuar. Quando for o momento certo, os juros serão reduzidos, conforme, né, a situação econômica permite, a situação inflacionária permite. Então, no meu entendimento, eu tenho duas aqui, que o Lula é um camarada que precisa de palanque. Ele pega, assim, alguma coisa que ele não consegue fazer, bota a culpa nos outros. Ele não resolve, não apresenta proposta nenhuma, solução nenhuma. Fez isso depois do Fernando Henrique, está fazendo isso agora com o Bolsonaro, ele bota a culpa no anterior. Então ele já está prevendo uma incompetência dele, que ele já começou, inclusive, com uma incompetência, subindo gastos, no momento que não é para fazer isso. Tá, ele já sabe que a economia vai enfrentar tempos difíceis, e aí já lá na frente vai falar, mas eu avisei, foi por causa dos juros. Não, meu amigo, não foi por causa dos juros, foi por causa de você que não faz nada de útil, fica só subindo em palanque e falando besteira. E não apresenta nenhum plano de governo, nenhuma proposta de governo. Até agora, o pessoal está esperando, e aí? E aí, o que você vai fazer? Ficou só prometendo um monte de coisa em palanque, picanha, não sei mais o que, não consegue cumprir, não vai conseguir cumprir, aí fica querendo arrumar desculpa. É igual o menino que está jogando videogame, perde no jogo, bota a culpa no controle remoto. É isso. É um grande meninão, é isso que ele está sendo. Não adianta, meu amigo, o povo não é mais bobo igual era antigamente, não. Você tem que entender que você teve 30% de voto da população brasileira, como um todo. Hoje em dia tem muita gente aí que não vota, que não foi votar, que não vota mais, mas tem consciência. Tem muito menino aí de 12, 13, 14 anos, tem mais consciência que muito adulto. Você teve 30% de voto realmente, 70% da população não votou em você. E se pegar só o público que vota, quase 160 milhões de pessoas, ele teve 40%. 40% do eleitorado.
Então você não tem a maioria, como você acha que tem, não. Você não pode ficar botando uma classe contra a outra. Ah, o pobre ganhou do rico, nós ganhamos. Rapaz, quem gera riqueza nesse país aqui são os empresários. Se esse cara, começa a penalizar esse pessoal aí para você ver. Esse pessoal vai embora do país e leva junto o seu capital, suas empresas. O pessoal que mais precisa, quem que vai gerar emprego para eles? Quem? O Estado. Aí vai abrir a máquina de imprimir dinheiro, fazer igual a Venezuela fez, inflação de 10.000% ao ano, quebrou o país, o povo lá 90% na miséria, queda de PIB do topo até o fundo de 55%, queda de renda per capita de 70%, acabou com a vida do povo. É isso que você vai fazer? Esse discurso seu está levando o Brasil para isso. A coisa mais séria, para de brincar. Para de brincar. Você não é um projetinho seu de ficar se revoltando aí, de ficar se vingando aí dos seus opositores, não. Olha a responsabilidade que você tem na mão agora. 220 milhões de brasileiros. Já tem um monte de gente indo embora do país já com medo disso que está acontecendo. Tá? Então, só para finalizar aqui, alguns exemplos aí. Quando você pega um político, né? Um político com ideias ali, só para resolver o problema dele, para fazer populismo, para fazer isso, aí ele pega e força a barra em determinada política econômica. Então, por exemplo, Inglaterra, uma época que estava com um problema inflacionário, e aí a Libra estava perdendo valor em relação ao euro. O que eles fizeram? De maneira errônea, fixaram o câmbio. Fixaram o câmbio, à força. Impuseram lá uma taxa de câmbio fixa. Isso resolve, gente. Isso não resolve, pelo amor de Deus. Depois de um tempo viram a tragédia que isso ia fazer, que isso ia provocar, liberaram o câmbio. Quando liberou o câmbio, a moeda caiu 50% de valor, a Libra. Praticamente quebrou o banco inglês. Foi a época lá que a rainha teve que vender o navio deles lá, o iate, um iate gigante que eles tinham lá, chorou e tudo, né? Porque o país ficou numa situação tão séria que ele teve que começar a desfazer de vários ativos para poder recompor ali os cofres. A Turquia, por exemplo, há 10 anos atrás pegou um governo lá ditatorial, né? E tinha uma mentalidade igual a essa aí do Lula em relação à política econômica, e impôs as coisas à força, e começou a fazer pressão, e um monte de gente lá, pô, vão lá bater no palmo, é isso, tá certo, como se o povo soubesse alguma coisa em relação a assuntos técnicos, né? Aí o Banco Central lá cedeu, ele deve ter ameaçado, cortar a cabeça de um monte de gente. Esse é o problema da interferência política. Aí o Banco Central lá começou a fazer o quê? Baixa juros na hora errada, baixa juros, baixa juros, baixa juros. E aí você começa a enfiar crédito para todo mundo, começa a comprar. Você já está com o problema ali, gente, o problema, aquele problema ali, aquele câncer que você tem ali, você, em vez de você tratar ele com o medicamento correto, com a quimioterapia, com a radioterapia, não. Você pega para aquele cara que está com câncer de pulmão e fala assim, não, irmão, fuma mais, pô, é isso que vai resolver. Fuma mais, faz tratamento não, fuma mais. Quando o cara vê, já era, tá quase morto. E não dá mais para voltar atrás, gente. Já era, perdeu o time. Então, a gente vai criar um problema inflacionário aqui. Aí voltando lá ao caso da Turquia. Quando eles viram que aquilo não estava funcionando, e vai aumentar o endividamento do Estado, e vai ter que subir juros para poder captar recursos de investidor para poder pagar as dívidas. E só tem um jeito de você, com um país extremamente complicado, em termos fiscais, um país com cada vez mais risco de calote, o investidor começa a ficar com medo. Então você precisa de compensar de outra maneira, que é o quê? Aumentando a remuneração, aumentando os juros. Aí o juro lá na frente, está em 12, 13, aí está reclamando, vai para 20, 24, 30. Quem vai pagar isso? O povo que não vai conseguir mais comprar mais nada. Porque vai pagar uns juros exorbitante. Exorbitante. E aí você vai botar, e aí o consumo vai despencar, o país vai entrar numa recessão. E aí o governo que
não vai conseguir pagar nem as suas despesas, vai começar a aumentar tributos ainda mais. É o caminho da falência, gente. É o caminho da falência. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Então, a Turquia, quando resolveu subir juros de novo, teve que ir subindo, de maneira que... E aí, só vai achar o ponto de equilíbrio lá na frente, com juros de... Hoje, os juros deles chegou a bater 64%. Entraram praticamente num quadro de hiperinflação. É isso que acontece quando você tem uma pessoa ali, né, que não respeita o trabalho técnico dos outros, quer meter a mão, né? Você destrói a economia de um país. Então o discurso desse camarada, a ideologia desse camarada é essa. Vai destruir todo esse trabalho que fizeram na economia do Brasil em 6 anos. É isso que ele vai fazer. Ah, mas com a Dilma, ele está sendo muito pior do que a Dilma, tá? Em um mês, pouco mais de um mês, tá muito pior do que a Dilma. Tá bom? Muito pior do que a Dilma. As pessoas, cabe agora a todo mundo começar a acompanhar isso, ter a consciência, fazer a pressão ali nos seus deputados, senadores, não se vendam. É o futuro do Brasil que está em jogo. Não se vendam. Cobrem, converse com aquelas pessoas que acham que voto não tem valor, que votam em qualquer um. Não, eu não voto naquele porque eu acho que ele é feio. Eu vou votar no outro. Começar a ter consciência da cagada que fizeram aí agora. Olha o que botaram aí agora. Olha o risco que o Brasil está correndo. Comecem a ter consciência. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos aí que assistiram até o final. Muito obrigado. Um bom dia, bom fim de semana e até a próxima.